bem-vindos, você que também está em casa, que vai estar participando conosco no dia de hoje, com toda certeza você será abençoado por Deus. Você que está aí tão distante, aonde esta mensagem, esta palavra vai chegar aí na sua vida, na vida da sua família, e com toda certeza as bênçãos de Deus serão derramadas. Sejam todos bem-vindos também, você que está aí distante, aí no seu lar, aí no sítio, na chácara, nas fazendas, nos hospitais. E todos nós que estamos aqui, com toda certeza, vamos ser abençoados por Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9 ao versículo 23, da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está escrito assim, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 29 ao versículo 23. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça, olha o que Paulo está dizendo, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém, olha o que Paulo está dizendo, né? Que interessante isso. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo fazendo uma pergunta. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria, olha o que ele está dizendo, apóstolo Paulo, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Olha o que Paulo está dizendo. Porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, aí ele continua, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Que maravilha, né? Diga-se, Senhor Jesus, fale conosco através da sua palavra. Fiquem à vontade, meus irmãos. Se vocês quiserem glorificar. O tema que nós vamos abordar no dia de hoje é sobre a igreja.
A igreja que é uma habitação de Deus. A igreja ela não é fundamentada em um homem. A igreja ela foi fundamentada em Cristo. Então, quando nós observamos todo o contexto, essa igreja ela estava com uma dificuldade, por quê? Porque havia nessa igreja divisões. Havia aquela pessoa que era de Pedro, havia aquela pessoa que era de Paulo, havia aquela pessoa que era de Apolo, e Paulo chega a dizer: quem é Paulo, quem é Apolo, a não ser servos de Cristo. Então, quando nós começamos a observar Paulo nesse contexto, ele começa a falar da igreja, que essa igreja tinha divisão e as pessoas estavam indo congregar por conta de um ser humano. Quando eles olhavam alguém, vou dar um exemplo, vou voltar só um pouquinho para você não perder o foco da mensagem. Lá no bairro X vai pregar fulano, então eu vou porque fulano que vai me dar algo. Não. As pessoas, quando tem um pregador de fora, quando vem alguém novo, acha que aquela pessoa, eu vou hoje porque hoje tem um pregador novo. E esse pregador vai fazer algo por mim. Não, a igreja é de Jesus. A igreja, ela é do Senhor. Então, havia divisão, havia dissensões, havia invejas, havia contendas nesta igreja. Então, Paulo, ele começa a dizer que aqueles irmãos de Corinto eram carnais, e ele continua dizendo que essa igreja, eles estavam como meninos, como crianças. E eles precisavam crescer espiritualmente, eles precisavam ser maduros, eles precisavam entender realmente o que era o Evangelho de Cristo. Tem muitas pessoas, eu mesmo, quando aceitei a Cristo, quando eu me batizei, eu estava empolgado. Mas vai indo o evangelho, e quando a gente se batizou, eu acredito que ninguém falou para você lá, né? Pelo amor de Deus, eu te batizo em nome, vou dar um exemplo, eu te batizo em nome do pastor Fernando, vai ser fiel a ele? Eu espero que você não foi batizado assim. Você foi batizado, você promete ser fiel a Jesus Cristo. É assim que é válido o batismo. Porque, você promete ser fiel ao pastor Fernando? Não, você tem que ser fiel primeiramente a Jesus Cristo. Nós precisamos cumprir com a justiça divina mediante a Cristo. Então eu acredito que o dia que você foi batizado, você estava empolgado. Pensa numa empolgação, e você falou: agora sim, agora eu vou fazer, meu Deus, agora eu vou mudar tudo. Vou mudar tudo e todos. Mas aí, ou seja, o evangelho, às vezes você aceitou a Cristo naquele dia, e sendo uma criança, menino na fé, precisa crescer. Precisa ser maduro, é como uma criança. A criança vai no prézinho, depois vai no primário, depois vem no colegial. Assim somos nós precisamos crescer como cristão. E tem muitas pessoas, às vezes, que elas não crescem. Elas se encontram da mesma maneira, como Paulo está dizendo aqui, como crianças, como meninos na fé. Então aqui no versículo 9, Paulo ele passa de uma metáfora agrícola para uma arquitetônica. Paulo começa a falar de uma construção. Paulo ele começa a dizer que a igreja é um templo e o seu alvo é a qualidade. Então, a igreja de Cristo, ela precisa ter qualidade. Hoje eu preciso aprender um pouquinho de Cristo. E amanhã, aquilo que eu aprendi hoje, amanhã, com toda certeza, eu vou me deparar com uma situação, mas Cristo já me ensinou o que eu devo fazer, como eu devo cumprir depois de aprender. Então, Paulo, ele usa essa metáfora do edifício para descrever a igreja. Ele começa a descrever, então, a igreja é o templo de Deus, porque é a sociedade na qual o Espírito Santo habita. O Espírito Santo vai habitar em nós, o Espírito Santo vai habitar em cada vida. Então cada pessoa salva é o templo da habitação de Deus, como Paulo está dizendo também lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Então a igreja local, de igual forma, é templo de Deus. A igreja é templo do Senhor.
A igreja, o Espírito Santo vai habitar em nós. Ela não habita em uma pessoa que fica isolada. Eu não vou ali porque ali não é comigo. Eu não frequento ali porque não sei o quê. Não, a igreja ela é uma, a igreja é universal. A igreja é de todos os tempos. Então a igreja universal também, ela é comparada ao templo de Deus, como está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 19 ao versículo 22. A igreja somos nós. Eu não posso ser igreja sozinho. Não tem como eu ser igreja, dizer, eu quero ficar individual, eu quero ficar separado. Sabe que aqueles irmãos, não dá para mim, sabe? Eu tenho que ficar separado daquele grupo. Eu não posso ser igreja sozinho. Então, dessa maneira, podemos afirmar que Deus habita em cada crente universal. Cristo é o cabeça. E nós fazemos parte dessa igreja. Nós fazemos parte da igreja do Senhor. Então, na edificação dessa igreja, como edifício de Deus, é preciso estar apercebido, ou seja, preparado da importância da qualidade. A igreja de Cristo, ela precisa ter qualidade. Se a igreja de Cristo não tiver qualidade, ela não dará frutos, não irá multiplicar. Então a igreja do Senhor, ela necessita ter essa qualidade. A igreja, ela não é do pregador, ela não é da congregação, ela não é, ela é a igreja, ela é de Deus. A igreja, ela é do Senhor. A igreja não é do ser humano. A igreja não é de uma pessoa. Somos edifícios de Deus, como está escrito no versículo 9. Paulo dizendo, porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus. Aí ele termina, edifício de Deus sois vós. Essa igreja, Paulo ele muda a estratégia. Paulo ele começa a falar da lavoura, ele começa, se você voltar uns textos anteriores, que foi falado na última semana, ele vai falar, um planta, aí chega o irmão e fala assim, melhor pastor que passou na cidade X, foi fulano, meu Deus, muitas almas para Jesus. Está perdido. Às vezes tem alguém que está plantando. Já imaginou você lá no meio da agricultura, lá, sabe aquele terrão, lá no Paraná, é aquele terrão vermelho, pensa aquele solão quente, 40 graus, e você lá no meio daquele sol ardente, o seu corpo, quando você chega azul na casa, de tanto sol que você pega na sua pele. Imagine a pessoa plantando. Hoje é fácil, porque antigamente a gente ficava, quando ia plantar, ficava lá com aquele, até esqueci o nome daquela maquinífica, e passava, e andava três alqueiros plantando, tudo aquilo. Hoje não. Hoje vem lá, hoje as máquinas lá no sítio tem que ter ar-condicionado, o camarada fica dentro do ar-condicionado, e em meia hora ele plantou tudo. Então Cristo, ele dá, através de apóstolo Paulo, esse exemplo. Então vem aquele pregador, aquele pastor, ele vem, ele começa a plantar, e ninguém enxerga nenhum resultado, ninguém consegue enxergar nada. Aí daqui a pouco vem o outro, só está regando. Olha, esse pastor chegou aí agora, meu Deus, graças a Deus que aquele outro foi embora, porque esse sim, esse aí, olha, esse negócio aí, chegou um outro pastor, chegou novidades para nós, e ele, olha, que coisa boa. Não, essa igreja não é, se estiver no homem, essa igreja não é de Jesus. Não sou, eu não preciso ver, a igreja é do Senhor. Talvez tenha um que vem e começa a fazer o trabalho, começa a plantar, talvez venha aquele outro, começa a regar, mas Paulo está dizendo, o importante não é o que planta, não é o que rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor Jesus Cristo. A igreja é do Senhor, a igreja ela é do Salvador Jesus Cristo. Então a igreja de Deus, somos apenas um edifício, haverá um julgamento para todos nós, como está no versículo a seguir, no versículo 13 está escrito, a Bíblia diz, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Ou seja, esse dia é o dia do juízo.
É o dia da prestação de conta, o dia da segunda vinda de Cristo, quando ele se manifestará em chamas de fogo, como está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 8. Então, ou seja, um dia o nosso Senhor, a Bíblia diz que lá no céu tem 2 livros, e um livro se encontra as nossas obras. Nós não somos salvos por obras, não, mas vai estar lá tudo o que nós falamos. Aconselhei uma pessoa hoje, e aí Jesus falou: você aconselhou aquela pessoa errado. Naquele dia, eu vou ter que prestar conta para Jesus daquela pessoa que eu tive que aconselhar. Daquela pessoa, não tem problema não, fica assim mesmo, está tudo certo. Vamos ter que prestar contas diante do Senhor, diante de Cristo. E quantas almas talvez que nós vamos prestar conta, porque nós podemos ser culpados do sangue de muitas vidas, por talvez jogar lá fora. Seremos culpados, seremos de uma certa forma questionados por Cristo sobre essas vidas. Então a maneira que você está construindo será julgada e provada pelo fogo. Então nós precisamos construir esse edifício de Deus com qualidade. A igreja precisa ter qualidade. Eu trabalhei numa empresa de leite, e nessa empresa de leite tinha lá o leite que tinha mais qualidade do que o outro. Só estou dando um exemplo simbólico. Assim também é Cristo. Cristo, ele quer uma igreja com qualidade. Deus não está procurando apenas números, ele quer qualidade. Precisamos, portanto, então, evitar grandes extremos na construção desse edifício espiritual. O cuidado que eu e você precisa ter, esses extremos na construção da igreja de Cristo. O primeiro extremo que precisamos evitar é a numerolatria. Esse é o grande cuidado. O cuidado que nós precisamos ter. Hoje nós estamos vendo igrejas bêbadas pelo sucesso, igrejas cheias. O mercado da fé oferece, oferece qualquer coisa. Hoje, quando se fala que falar do evangelho da cruz, que precisa renunciar, esse eu não quero. Esse não dá certo para mim. Quantos evangelhos têm sido oferecidos? Olha o mercado aí fora, quantos evangelhos, são igrejas que estão embriagadas pelos resultados, elas querem quantidade de qualquer custo. Nós não podemos ficar naquele erro, Deus vai tirar um e vai mandar 100, Deus vai limpar. Não, pelo amor de Deus, sai desse jargão perto de mim. Deus não está falando nada sobre isso. O que nós precisamos entender, que Deus, ele não quer apenas número, ele quer uma igreja de qualidade. A importância de ter qualidade para encher, às vezes, os templos. Os pregadores, às vezes, mudam a mensagem e oferecem o evangelho sem exigências. A riqueza também do evangelho, ela é sonegada e também substituída pelas novidades do mercado da fé. Se nós observar, eu sei que eu também me encontro lá nas redes sociais, mas a cada instante que nós vamos vivendo, as pessoas preferem, às vezes, apenas uma citação bíblica, às vezes apenas um vídeo curto, e passa vivendo daquela maneira, só observando aqueles vídeos curtos, que às vezes vai elevar o nosso ego. Às vezes só uma citação bíblica que vai nos trazer talvez conforto para aquele dia, e nós esquecemos às vezes do principal, de tudo que está escrito na palavra de Deus. Observar tudo que o Senhor está nos orientando. Então, às vezes, nós, pregadores, estamos tão preocupados com as pessoas que se encontram na igreja, e nós, às vezes, não queremos levar a verdade.
não queremos ensinar a verdade. Então muitas pessoas, às vezes, por conta dessas novidades, ela não consegue crescer, não consegue ficar maduro perante Cristo. Então as crianças, na verdade, elas gostam de espetáculo e gostam de novidades, e nós não, nós precisamos crescer. Quem aqui um dia foi criança e foi no círculo? Quem foi no círculo quando era criança aqui? No círculo, né? Já imaginou você adulto agora ir lá no círculo? E chegar lá um cavalinho, de ficar pulando no cavalinho, você sentado no cavalinho? Já imaginou? Que alguém vai passar e falar, meu Deus do céu, hein? O que as pessoas vão achar da gente? Lá no circo, eu vou no circo, o que vai? Não, vai ter lá no circo, lá no círculo vai ter aqueles cavalinhos que fica assim, sabe, rodando. Quando a gente era criança, a gente ia nesse lugar. A gente até pode ir, mas quando a gente vai levar o filho, o neto, o bisneto, o tataraneto, para ficar no cavalinho. Às vezes a gente até vai fazer a companhia no cavalinho apenas por conta do filho que está ali, você está querendo incentivar, encorajar ele, aí tudo bem. Mas já imaginou a sua esposa levar você lá, vamos lá no circo lá, eu quero andar um pouquinho de cavalinho, meu bem. O que a sua esposa vai falar para você? Você está de brincadeira, né? Você quer Xuxa também? Quer chupetinha? Nós precisamos crescer, nós não podemos ficar como crianças, nós precisamos crescer com maturidade, crescer espiritualmente. E as crianças que gostam dessas novidades, desses espetáculos, elas não têm discernimento para identificar os perigos e os riscos das heresias que entram disfarçadamente dentro das igrejas. Hoje mesmo, foi hoje isso, quando a gente ainda terminou a mudança hoje, nós encontramos uma bolinha de gude. Uma bolinha de gude, você sabe que é a bolinha de gude, né? Bolinha de gude, desse tamanhozinho. Eu gostava de colocar no dedo assim e jogar com os amigos. Mas quando chegava o dirigente, se me via, era 3 meses de prova. Não podia jogar bolinha de gude. Ou seja, nós crescemos. Nós precisamos entender que tem certas coisas, nós não podemos ficar firmados naquilo, nós precisamos crescer espiritualmente, nós precisamos observar quais são as heresias que se encontram no meio de nós, nos templos das igrejas. Então é nesse contexto que Paulo mostra que a igreja precisa construir um edifício. Imagine você criar esta parede, imagine essa laje. Já imaginou? Vamos começar de qualquer jeito aqui, sabe? Vamos colocar só meio saco de cimento, vamos colocar aqui de qualquer jeito aqui. Quando tiver na segunda laje, nós reforçamos. Não pode ser assim. A igreja de Cristo não pode ficar bonito por cima. Vai cair tudo na nossa cabeça aqui. Já imaginou se aqui a estrutura estiver de qualquer jeito? Nós estamos perdidos, nós não vamos sair daqui mais. Nós estaremos com o Senhor ainda hoje no paraíso. Por isso, a igreja precisa ter estrutura. Paulo está nos ensinando, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ela precisa construir e se edificar, mas porém com qualidade. E Deus não está interessado apenas em número, Ele quer vida. E essa vida necessita ser com qualidade. Se não tiver qualidade, não vai ter frutos. Se não tiver qualidade, a igreja não vai multiplicar. Pastor Fernando, mas a igreja vai multiplicar. Mas pode ter certeza que vai chegar um momento que vai cair tudo. Por quê? Porque está apenas pelo exterior. A igreja, ela é firmada em Cristo. A igreja é firmada no Senhor Jesus Cristo. E o segundo extremo que nós precisamos ter o cuidado é a numerofobia. A numerofobia, essa é uma atitude, às vezes, da acomodação. Tem muita gente acomodada. Tem muita gente que começou e daquele jeito, com aquela fé, e aí agora fala assim, olha, eu já estou velho. Manda os jovens. Eu já preguei muito.
Já preguei bastante, eu já estou 10 anos pregando, sabe, eu não quero pregar mais, passa para o outro, eu já estou 10 anos, e você está comendo, isso, vem, você está novinho, começa você a pregar. Ei, e Jesus está dizendo, a acomodação, ela acontece quando a igreja se conforme com a esterilidade, ou seja, a improdutividade, não dá frutos. Essa igreja não vai dar fruto, e ela cria justificativas para tentar tapar, ou seja, cobrir o sol com a peneira e justificar a sua falta de frutos espirituais. Tem muita gente incomodada, tem muita gente que se encontra de uma certa forma, sabe, não está dando, não dá certo, manda outro, vai você, não. Jesus chamou cada um de nós necessitamos fazer a diferença, então devemos construir a igreja de modo que Deus quer, não é do modo do homem, é da forma que Deus quer. Como que deve ser a igreja de Cristo? Como deve ser a igreja do Senhor? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? O apóstolo, ele é claro, segundo a graça, no versículo 10 e 11, medite comigo, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém. Não tem outro fundamento, não tem outras regras. Para você ser salvo, você precisa cumprir isso, você precisa fazer isso. Não, o único fundamento é Jesus Cristo. Então o que vemos hoje são líderes competindo, fulano foi o melhor, esse que é o melhor, ou seja, a igreja é de Cristo. A igreja é de Jesus, e quantos fundamentos, meu Deus, esse irmão aí, tem que ficar todo mundo nele, não vou falar aqui, né, nem precisa, nem necessita, o fundamento é Cristo. Uma igreja que não está em Cristo, ela morre. Uma igreja que não está em Cristo, pastor, mas eu vi tanta coisa, a igreja cresceu, ela pode crescer por um período, ela pode crescer por 10 anos, 20, 30, 40, 50, 60 anos, mas pode morrer. Sabe por quê? Porque a igreja está no homem, a igreja que está no homem, ela não multiplica. A igreja que está no homem, ela pode até crescer apenas visualmente, mas vai chegar um período que essa igreja vai morrer, porque a igreja que está em Cristo não morre. Irmãos, cada um que está aqui tem um pensamento. Eu quero trazer um exemplo para você, algo que eu falo para Jesus. Jesus, olha só, se o Senhor vê que algo está para acontecer comigo, hoje mesmo, o Senhor me leva. Ou seja, essa é uma pessoa que está em Cristo, você está fundamentado em Cristo, o fundamento, o alicerce, a pedra fundamental da igreja, ela não é o Papa, não é o pastor, não é nenhuma liderança local, pastores e pregadores mudam, passam e morrem, somente a igreja edificada em Jesus Cristo sobrevive, só Jesus. Pastor, eu estou cansado de senhor falar de Jesus. Olha, vai ter que procurar outro lugar. Aqui eu estou para falar só de Jesus. Você precisa estar fundamentado em Cristo. Eu preciso estar no Senhor. Mas a igreja, meu Deus, olha, fulano morreu, a igreja mudou. Não, a igreja está em Jesus. Eu continuo firme em Jesus. Você precisa estar firme em Jesus. O homem pode mudar. Ei, eu quero que você entenda conforme a palavra. A palavra, ela não veio depois da criação, não, ela veio antes da criação.
Tudo foi feito pela palavra. Então nós precisamos estar fundamentado na palavra, que é Jesus Cristo Nazareno. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Jesus Cristo é o fundamento dessa igreja. Ele é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Ainda mais, Mateus 16, 18. A Bíblia responde ela: quem está no homem não dá frutos. Só vai dar frutos se estiver no Senhor. Só vai dar frutos se estiver em Cristo. Então a igreja, ela não poderia ser edificada sobre Pedrão. Como alguns aí dizem, a igreja é de Pedro. A gente fala assim, né, de Pedro. Mas quantos aqui que às vezes está também fulano, ciclano? Né? Quantos que dormem ou ora até hoje? A igreja precisa estar em Cristo. A igreja necessita estar com o Senhor, fundamentada apenas em Cristo, apenas no Senhor. A igreja não poderia ser edificada sobre Pedro, nem sobre Paulo. Eles morreram, eles passaram, mas Cristo permanece para sempre. Cristo é para sempre, meus irmãos. Cristo não chegou ontem, não podemos abandonar a mensagem da cruz, embora essa mensagem ela seja escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E Paulo diz: eu estou determinado a pregar só Jesus. Paulo dizendo, olha o versículo 11. Veja comigo, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Está aí na Bíblia, é só você observar. Não existe outro fundamento, não existe outro homem. Pastor Fernando, o senhor está falando demais. Não estou. Não existe nenhum ser humano na terra, não existe pastor, não existe pastor Fernando. Ei, a igreja está fundamentada em Cristo. Se a igreja estiver em Cristo, porque pastor Fernando, muitas pessoas saíram da igreja, ontem estava aqui orando por milagres, ontem estava aqui passando revelação, ontem estava aqui expulsando demônios, não importa, isso não quer dizer que eu vou dar frutos, não significa isso, não. A igreja precisa estar fundamentada em Cristo. Ela precisa estar fundamentada no Senhor Jesus Cristo. Então não podemos abandonar a mensagem de Cristo. Paulo só pregava a mensagem da cruz e era loucura principalmente para os judeus. Se nós trazer hoje, aplicar isso nos dias atuais, a igreja moderna, contemporânea, quando você prega a mensagem da cruz, meu Deus, é isso que ela faz. Eu falei, olha, nós estamos indo para o novo salão, eu acredito que lá talvez vai ficar menor, vai ficar mais cheio, vai ficar tudo apertadinho, um em cima do outro. E lá, né, onde o nosso espaço, nós estávamos lá, meu Deus, um está lá, perto da portaria, lá por lá de fora, lá, meu Deus do céu. Falei, agora aqui os banquinhos, o pregador é bom, vai ficar olhando na cara de todo mundo. É olho no olho, dente por dente. Não, assim não. Vai ser olho por olho. Vai poder contemplar todas as pessoas. Vai poder observar as pessoas de pertinho, mais perto. O pregador agora vai ficar assim, meu Deus. Não, tem que olhar lá para as pessoas. Tem que olhar para as pessoas, ministrar para as pessoas. Eu falei, vai ficar menor, agora vai ficar melhor. Não, a mensagem da cruz, Falou de Jesus, falou de cruz. Era loucura para os judeus. Os judeus chegou assim e falou, nós queremos um Salvador. O povo está buscando um Salvador para reinar sobre a terra. Se nós trazer simbolicamente hoje, nós queremos um Jesus apenas para nós ser próspero. Nós vem na igreja e fala, Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Aí Jesus abre uma porta de emprego, aí a gente fala, agora não precisa mais ir na igreja, porque Jesus já abriu a porta. Meu Deus, está perdido. Amanhã depois vai ficar desempregado de novo, vai atrás de quem? De Jesus de novo.
Esse povo aqui, meus irmãos, era loucura a mensagem para eles e também para os gregos. Então Paulo estava ali para pregar Jesus Cristo. Paulo estava dizendo que quando o crente deixa de ficar sobre o fundamento, ele começa a naufragar na vida. Quantos irmãos? Quantos que estavam, sabe? Quantos que um dia falou, isso aqui é pecado, não pode. Mas agora que ficou, descobriu que não é pecado, em vez de ele perseverar, meu Deus, isso não é pecado, não é. Agora que ele viu que não é pecado, ele entendeu que a Bíblia, a palavra de Deus, as escrituras, tinha gente que levava um jugo, ele não cumpria a Bíblia, só cumpria o jugo. Agora ele viu que o jugo não é pecado, ele, em vez de falar, meu Deus, eu quero morar no céu e viver a Bíblia, ele fala, não quero saber disso não. Eu tenho que perdoar de verdade? Tem. Até quantas vezes? Pode ser 7? Não. É o que Jesus disse para Pedrão. O evangelho verdadeiro, ele vai contra o nosso próprio eu, contra o nosso próprio ego. Às vezes eu começo a observar a igreja moderna contemporânea, às vezes eu vejo os templos lotados, as pessoas lá, tudo cantando, tudo orando e falando, ele fala, meu Deus, será que eles realmente entendem o que é o evangelho? Será que eles realmente sabem mesmo? Porque, Senhor, eu sinto como dói em mim servir o Senhor. Eu sinto, eu levanto de manhã, eu olho para minhas misérias, eu falo, meu Deus, tem misericórdia de mim. E as pessoas às vezes estão lá, pregoando, levando, e Jesus isso, e não sei o quê. E parece que para os outros está mais fácil do que para mim, Jesus. Será que eu estou errado? Não, meu filho, é assim mesmo. Quanto mais você aprende, mais você tem que ser humilde. Mais precisa entender que você é pobre de espírito, e precisa entender, compreender. Então muitos, meus irmãos, que não foram edificados sobre esse fundamento, eles podem naufragar sobre a vida. Então seria loucura construir uma casa sem lançar o fundamento certo, também seria uma irresponsabilidade construir uma casa lançando o fundamento errado. Já imaginou? Aí a gente começa a construir uma casa, a gente vai lá, Jesus ele dá um exemplo para nós construir um edifício. Aí chega lá, Jesus fala assim que a gente tem que calcular tudo. Aí a gente calcula para construir, mas aí calculou, fez só o alicerce, acabou o dinheiro. Vamos lá na igreja fazer campanha porque acabou o dinheiro. Não, fez errado. Jesus já ensinou na Bíblia que nós temos que calcular tudo. Não adianta fazer campanha, mas aí chega lá, Jesus está falando que aquela casa vai sair hoje, porque Jesus vai multiplicar. Não, Jesus já deu a dica para nós, ele já deixou na Bíblia, que é para você calcular. Se você não conseguir construir aquele padrão, não constrói, porque depois não adianta choramingar. Então nós precisamos saber a construir, a edificar sobre o fundamento que é Jesus. É isso que eu quero que vocês entendam. Nós precisamos crescer espiritualmente, e nós iremos só crescer com Cristo. Devemos construir de acordo com o plano correto. Olha o versículo 18 ao versículo 20, está dizendo, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Jesus sabe tudo o nosso pensamento, toda a sabedoria. Quando o homem fala assim, olha, a minha sabedoria, todo homem que chega e que quer colocar um fundamento sobre ele está perdido. Um homem que começa a falar assim, vocês precisam me seguir, porque eu sou o fundamento, eu vim salvar o mundo, sou eu que vim fazer isso. Meu filho, cai fora, isso vai morrer.
O fundamento é Cristo. O fundamento é o nosso Senhor. Então, se quisermos construir do jeito que Deus quer, devemos construir de acordo com o plano correto. Você já olhou, perguntou para Deus: Deus, como que o Senhor quer a construção hoje? Pergunte para Deus. Qual é o jeito do Senhor? Você já falou: Deus, eu não quero do meu jeito, não. Já falou isso para Ele? Deus, eu não quero ser um crente do meu jeito, não. Eu quero ser um crente conforme o Senhor quer. Já perguntou? E o medo de perguntar? Vai chegar no meio do dia: ô Senhor, pode ter um pouquinho do meu jeitinho? O meu jeitinho estava mais fácil. Já perguntou para o Senhor? Já perguntou para Cristo? E Paulo, ele diz que há uma sabedoria do mundo que funciona no mundo, mas não na igreja. A sabedoria do mundo, ela não funciona para a igreja, porque a sabedoria de Deus, ela é diferente da sabedoria do mundo. Totalmente diferente. Aquilo que o mundo valoriza, o reino de Deus despreza. O reino de Deus está em posição invertida e de ponta cabeça. O reino de Deus tem valores invertidos. Totalmente diferente. O reino de Deus, imagine só, vem até mim, nega a si mesmo. Negar o quê? O que eu preciso negar? Não, mas peraí, eu achei que eu ia até Jesus agora. Não, agora eu vou ter tudo nessa vida. Não é errado ter. Não é errado a gente ser abençoado, não quero dizer isso. O que a gente precisa aprender a entender, que quando a gente vem até Cristo, quando a gente vem até o Senhor, é necessário negar a si mesmo. É necessário negar o seu próprio eu. E se nós estamos então querendo construir a casa de Deus, devemos usar o plano certo. Qual é o plano? Qual é o plano correto? Qual é o plano? Será que é eu que tenho esse plano? Será que era Pedro que tinha esse plano? Será que era Paulo que tinha? Será que era Apolo? Meu Deus do céu, qual homem que tinha esse plano? Um outro dia eu vi um vídeo, um homem chegou e falou: eu sou o Salvador do mundo, eu sou Jesus Cristo, eu vim para salvar. Vocês conhecem, é lá do Paraná. Vocês conhecem o fulano? Eu que sou o Salvador, imagina. Você vai acreditar nisso? Ninguém, Paulo está dizendo. Nós precisamos estar fundamentado em Cristo. Nós precisamos construir, edificar em Cristo. Então a igreja que imita esse mundo pode ter sucesso no tempo, mas se cobrirá de cinzas na eternidade, porque a sua obra não resistirá ao fogo. Não resistirá. Devemos construir com a motivação certa. Olha o versículo 21, o versículo 23, olha Paulo concluindo, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Paulo está dizendo. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está nos orientando, dizendo na palavra do Senhor: tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Somos abençoados por Cristo. Então, se quisermos construir do jeito que Deus quer, devemos construir com a motivação certa. Tem que ser do jeito dele. Mas o meu jeitinho hoje poderia dar. Sabe quando a gente pega Deus, Deus, será que se eu pegar esse caminho aqui não é melhor? Tem gente que quer colocar Deus. Eu fiz um vídeo um outro dia que falava sobre isso. Talvez você senta do lado do motorista e fica falando para ele toda hora: a seta para cá, vira para cá, acelera mais, freia, pisa na embreagem. Às vezes você está do lado do motorista e fica falando o tempo todo para ele. Se falar para mim, por favor, senta aqui no meu lugar e dirige. Porque não dá. É assim que nós fazemos com Deus. Deus,
Será que o senhor não pode dar um jeitinho, não? Será que o senhor, senta aqui do lado, Deus, eu vou pilotando um pouquinho, o senhor senta aqui, deixa de ser do meu jeito. Do jeito de Deus é melhor. Do jeito de Deus, eu quero dizer, pastor Fernando, mas do jeito de Deus vai doer mais, mas vai ser melhor. Vai doer um pouquinho mais, mas você vai ver que lá na frente valeu a pena. Você vai entender que valeu a pena, então, e qual então é a motivação certa de trabalhar na igreja e de edificar o santuário de Deus? Qual é? É a glória de Deus. Tudo que vier à sua mão para fazer, faz para Deus ser glorificado. Não importa, seja um pouquinho. Ei, tinha gente que parecia uns pinguim, da semana inteira que passou, parecia uns pinguim, meus irmãos. Faça para que Deus seja glorificado. Parecia uns pinguim, tudo molhado. Faça para Deus ser glorificado. Faça para exaltar o Senhor. Então, toda vez que eu estou buscando a glória de homens, ou querendo a glória de homens e colocando o homem no centro, eu estou tirando a glória que é de Deus. Lembra lá de Pedro e João, lá do homem coxo no capítulo 3 de Atos? Lembra lá que eles fizeram lá um milagre, aquele homem pediu esmola, ele chegou e falou assim, não tenho prata, não tenho ouro, mas que eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levante ante. Lembra? Aquele povo que estava tudo ao redor, se maravilhou. Ei, chegou o homem que o homem era coxo desde nascença, agora sim, tem alguém aí, vamos lá, vamos procurar por ele, porque chegou alguém que está aí do nosso lado, o coxo não é mais coxo. Ele falou, olha, homens, não é nós não, viu? É o Senhor Jesus. É o nosso Deus. E tem gente que não pode ver um homem. Se anunciar, vai estar fulano. Meu Deus do céu, Jesus amado. Vamos fazer 58 caravanas, porque vai estar o homem, vai estar a mulher. Ei, quem faz é Jesus. Quem faz é o Senhor, a glória é somente para Jesus Cristo, Ele é o centro. Os crentes de Corinto formavam partidos e comparavam homens. Olha lá no capítulo 4, no versículo 6, eu vou chegar lá ainda, olha o que está dizendo lá no capítulo 4, versículo 6, dizendo Paulo, estas coisas, irmãos, ainda chamava eles de irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e também a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Olha o que Paulo está dizendo, a glória é só para o Senhor. Nós precisamos estar fundamentado no Senhor. Era assim que dividia a igreja. Era assim que dividia a igreja de Cristo. Mas se eles estivessem buscando unicamente a glória de Deus, lutariam pela unidade da igreja. Eles iriam lutar pelo que era certo, do jeito do Senhor, do jeito de Cristo. Então Paulo, ele enfatiza que a igreja, ela é herdeira de todas as coisas em Cristo. A igreja, Paulo está dizendo aqui, bem simples, que a igreja é herdeira de tudo. Paulo apela para a dignidade e o destino da igreja como correta motivação para fazer a obra. Eu não sou salvo por obra, então por que eu faço? Por conta de Cristo, reconhecendo o que Cristo fez por mim. Então, se nós todos somos possuidores de todas as coisas em Cristo, por que é que vamos entrar então em disputa de partidarismo dentro da igreja? Por quê? Para quê? Eu sou de fulano. Eu só vou na igreja quando fulano, e fica lá, deixa eu ver quem é o pregador hoje. O pregador, hoje eu vou na igreja porque é o pregador X. É uma igreja dividida.
É uma igreja que não agrada a Deus. Quem vai estar? Olha, chega lá no púlpito lá, sexta-feira vai estar fulano aqui na congregação. Meu Deus do céu. Quando chega o pregador, o dirigente local fala, meu Deus, hein? Tem gente que eu nunca tinha visto aqui, apareceu hoje. Só vai por conta do homem e não vai por conta de Cristo. Por isso que a igreja está assim, porque é uma cópia do mundo. Muitos aqui foi no show do Zezé de Camargo e Luciano. Quem mais? Fala aí. Raça Negra. Quem mais? Alexandre Pires. Quem mais? Me ajuda aí. Roupa Nova. Muitos irmãos aqui foram. Roberto Carlos. Roberto Carlos. É uma cópia do mundo que está dentro da igreja. Só vai na igreja por conta da celebridade. Não. Você vem para adorar a Ele. Nós viemos aqui por conta dEle. Nós estamos aqui por conta do nosso Senhor. Eu não estou dizendo que quem está lá no mundo está errado de ir no show desses irmãos que eu acabei de citar. Não, eles vão lá por conta da celebridade. Eles fazem isso lá fora. E a igreja está fazendo da mesma maneira. Não vai por conta de Cristo. Vai por conta de alguma coisa. As pessoas vão por conta de um interesse. As pessoas só ajudam o próximo por conta de um interesse. Quando não tem nada em troca, as pessoas não costumam ajudar. E isso é pecado perante Deus. Se eu ver o meu irmão, talvez precisando de ajuda, talvez eu olhar, até mesmo se alguém, a Bíblia chega a dizer que se eu for fazer apenas aquilo que eu sou mandado, eu peco diante de Deus. Isso é a Bíblia. Isso é as Escrituras. Então as pessoas às vezes estão por conta de interesse. Não é por conta de Cristo. Isso é tietagem. Isso Deus não se agrada disso. A igreja, ela é do nosso Senhor. A igreja não é nossa. Nós é que somos da igreja. Não é a igreja que pertence ao ministério, mas o ministro que pertence à igreja. Nós somos da igreja. A igreja é riquíssima, ela é herdeira de Deus. Tudo que o Pai tem é do Filho, e cada crente tem todas as coisas em Cristo. Quão ricos nós somos em Cristo. Já imaginou como somos ricos? Como somos ricos diante do Senhor. Jesus disse uma parábola uma certa vez, na palavra do Senhor. O pai disse para o filho mais velho, o irmão do filho pródigo: meu filho, tudo que eu tenho é seu. Mas o filho velho não estava feliz. O filho velho não estava contente. Eu nunca saí da sua presença. Aí chega o outro irmão, muito mais novo do que eu, agora ele é diácono. Chega o irmão mais novo que eu, agora ele é presbítero, e eu já me passou a minha vez, e aí eu estou aqui, nunca saí da sua presença. Ele foi lá, fumou maconha, ele foi lá, se drogou, ele foi lá, se prostituiu. Eu estava aqui todo dia orando por ele, e agora ele veio. Aí eu não quero receber ele aqui. Essa é a igreja. Essa é a igreja que nós estamos vivendo. E Jesus disse: meu filho, tudo é seu. Mas o rapaz que estava aqui dentro não percebeu, porque essa parábola não é sobre o filho pródigo. Essa parábola não é em relação ao filho mais velho. Não é. Essa parábola é o exemplo que Deus, Ele ama tanto o filho mais velho como o filho mais novo. O amor de Deus para ambos. O amor do Senhor para aqueles irmãos. Então, assim como Jesus disse para aquele rapaz, falou: meu filho, tudo que eu tenho é seu. Paulo também afirma que tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Somos ricos. Somos ricos, tudo é vosso, tudo é nosso. O mundo, para que serve o mundo? Você já imaginou? Você já observou? Para que serve? Você habita no mundo. Você anda para um lado, já pensou se você andava, sei lá, de qualquer jeito? Sei lá, voando, o vento vinha e levava você, e você chegava...
O mundo, olha, nós habitamos nesse mundo, nós andamos, ou seja, o próprio Deus deu o mundo para quê? Para nós habitar. Tudo é nosso, para quê? Para estudar, para usar, para deleitar, para conquistar. A Bíblia está dizendo sobre isso, não só eu, está dizendo aqui, sobre o mundo. Esteja lá, depois que ele fala no versículo 22, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo. Ou seja, o mundo serve para habitar, para estudar, para usar. Depois ele fala o quê? Seja a vida. Ou seja, como um dom diário de Deus, como uma preparação para a eternidade. Ele continua dizendo, seja a morte para pôr fim ao nosso sofrimento, para nos conduzir ao céu. E ele continua indo, seja as coisas presentes, ou seja, a providência, o cuidado, a direção, seja o futuro, está dizendo, ou seja, a vinda de Cristo, a ressurreição do corpo, o dia do julgamento, o céu, a vida eterna. Tudo é vosso. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, tudo é vosso. Está deixando para nós, tudo é vosso. Então Paulo, ele recomenda à igreja a estimular e a fortalecer uns aos outros. Paulo está dizendo, é a orientação dele, todo esse contexto. Cometeríamos um grave pecado, porém se dependêssemos de recompensas, de reconhecimento e aplausos humanos para fazermos a obra de Deus, está perdido. Não pense assim, a recompensa vem de Deus. A recompensa vem do Senhor. A Bíblia diz que a recompensa é por causa da fidelidade no trabalho. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 25, versículo 21, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Fiel no pouco, fiel nos detalhes, fiel diante de Cristo, bem no pouquinho, Deus irá recompensar a cada um de nós. Somos servos do Senhor, somos servos de Cristo e devemos cumprir com as nossas obrigações, porém é necessário fazer para Ele, porque foi Ele que nos amou primeiro. Não fomos nós que o amou primeiro, é Ele que nos amou, é Ele que nos escolheu. Fique em pé. Eu quero orar por você que está aqui, eu quero orar também por todos vocês que estão em casa. Quero fazer uma oração para que você não venha desistir, para que você venha perseverar, continuar, para que você venha olhar e se falar, Senhor, que não seja do meu jeitinho, que seja feita do jeitinho do Senhor. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai que estás no céu, eu quero aqui, Senhor, orar, Senhor, por essas vidas. Eu quero aqui orar, Senhor, por essas pessoas que se fazem presente neste lugar. Eu quero aqui apresentar as pessoas que se encontram nos seus lares, nas suas casas, Pai querido, juntamente com a sua família. E o Senhor venha alcançar. E o Senhor venha, Pai querido, trabalhar pessoas, meu Senhor, que se encontram em situações difíceis. Pessoas, Pai querido, que se encontram, meu Senhor, pensando em tirar a sua própria vida. Pessoas, Pai querido, que se encontram ansiosas, depressivas, Pai. Espírito Santo, olha esta mensagem, Senhor, Pai, nós precisamos, Pai querido, edificar a nossa casa no Senhor. Nós devemos, Pai querido, Pai amado, construir, Senhor, Pai querido, no Senhor, Pai, porque nós sabemos, Pai querido, que nós só iremos vencer, nós só iremos, Pai querido, conquistar as nossas metas, os nossos objetivos, Pai, através do Senhor, porque a recompensa vem do Senhor, Pai. O Senhor pode abençoar, o Senhor pode
pode prosperar, o Senhor pode curar, Senhor, esta vida, esta pessoa. Sim, Pai querido, por isso nós oramos, por isso nós clamamos, por isso nós pedimos, Pai, por nossa vida, pela vida de cada um que está aqui conosco, orando, clamando, para a vida desta pessoa que se encontra no seu lar, na sua casa. Oh, Espírito Santo de Deus, pessoas sendo alcançadas, Pai, nós precisamos, nós necessitamos, Pai, ser fundamentadas, Senhor, no Senhor. Ah, Espírito Santo, nós só iremos vencer, Pai querido, a igreja do Senhor. Ninguém, Pai querido, não existe outro fundamento, Pai, a não ser o Senhor. Que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos capacita, que o Senhor cuide, que o Senhor nos protege, que o Senhor nos ajuda, Pai, na caminhada cristã. Nós estamos orando, nós estamos suplicando, nós estamos aqui pedindo, crendo, Senhor, na resposta, Pai, em nome de Jesus Cristo. Onde estiver uma vida, Pai, chorando, onde estiver uma vida, Pai querido, em desespero, que o Senhor alcança agora, que o Senhor trabalha, que o Senhor alegra esse coração, que o Senhor traz paz, Pai querido, sobre esta vida, Pai. É o nosso pedido e nós agradecemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos de casa. Vamos se despedir, vamos? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz de Jesus. Que Deus abençoe, vão todos em paz, em nome de Jesus.